Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Olá, gente amiga. Mais uma vez nos encontramos diante da Palavra de Deus para nos motivar a viver melhor, porque essa palavra chega até nós como uma proposta de vida. Deus é tão bom que fala para nós com uma proposta. Ele não impõe, mas Ele propõe. E aqui, o que resta para nós é dar a nossa resposta a essa palavra de Deus que proclamamos para você e toda a sua família. Uma palavra que chega com muitas bênçãos e muitas graças. O Evangelho de hoje, a palavra de Deus que quer tocar em nós, nos fala de que os fariseus, os partidários de Herodes, eles preparam a armadilha para pegar Jesus de surpresa, para que eles tenham motivo para prendê-lo e matá-lo. É uma espécie de armadilha. Vejam só, diz o texto que as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanhar Jesus em alguma palavra. E eles fazem uma pergunta. A pergunta quer dizer, é a armadilha que eles querem pegar Jesus, porque a pergunta eles sabem a resposta, mas eles querem ter motivo para apanhar Jesus uma palavra que ele deslize por acaso. E a pergunta é essa: mestre, olha só como é que eles tratam Jesus. Uma diplomacia muito boa, mas a gente vê que há por detrás disso uma jogada. Ele diz: mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, não olhas para as aparências do homem, mas olha e ensina a verdade, o caminho de Deus. Diz-nos, pergunta essa: é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Gente amiga, vejam só a pergunta. Jesus ele entra logo nesta situação e compreende a malícia da pergunta e ele chama de hipócritas. Hipócritas. Então, gente amiga, Jesus, com toda a sua sabedoria divina, ele responde com uma outra pergunta. Ele diz: quem é a moeda que está aí? Qual é a figura que está aí? E ele disser: é de César. E ele diz: pois dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa pergunta era tão maliciosa, porque se Jesus dissesse que deveria pagar o imposto, ele estaria contra o povo, contra a multidão. E se dissesse que não deveria pagar, ele deveria ser como uma pessoa contra o próprio governo, contra o próprio império. Então, quer dizer, uma pergunta tão maliciosa que qualquer resposta que Jesus desse, ele estaria assinando a sua própria condenação. Se ele dissesse sim, Jesus estava deixando-se condenar pelo povo. Se ele dissesse não, estava como que subversivo, não sendo de acordo com as leis do império. Mas Jesus, como nós vimos, responde com uma pergunta. Ele faz uma pergunta em cima de uma pergunta. De quem é a figura que está aí? É de César. E ele responde: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Gente amiga, essa resposta nos dá a entender também que muitas vezes nós misturamos as coisas. O que é de Deus? O que é de Deus é a salvação, é a vida eterna, é um mundo diferente. O que é de César? É o mundo humano, é o governo, são as coisas deste mundo que são passageiras. Às vezes a gente mistura tudo isso. Às vezes você pode ver num time de futebol, 2 times jogando, cada um pedindo a Deus como se Deus fosse só do lado dele. Será que o outro também não tem Deus? A mesma coisa na política. Às vezes nós misturamos política com religião, também é outra coisa tão difícil, porque precisamos separar, distinguir as coisas de Deus e as coisas do mundo, as coisas humanas. Por isso que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não podemos misturar as duas coisas. Tem coisas que é só de Deus, coisas que é só humana.
nós podemos misturar partido, time de futebol, jogo, porque se eu peço a Deus para o meu time, claro que o outro também tem o mesmo Deus que eu, pedindo para o seu time. Então, e agora? Deus está do meu lado ou do lado dele? Por isso que ele diz, dai a César as coisas de Deus, do mundo, e as coisas de Deus, o que é de Deus. Portanto, gente amiga, que esta palavra possa chegar até você e que você descubra as coisas de Deus que está ao seu redor. Eu vou pedir nesse momento que venha do alto dos céus muitas bênçãos para a sua família, para você, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.